Mateus 24, 37 ao 39. Uma profecia de Jesus, para mim a mais importante profecia de Jesus. Entenda, uma profecia de Jesus, do próprio Deus. Aleluia! Não é uma profecia de homens. Não que as profecias bíblicas ditas pelos homens na Bíblia não se cumpram, mas quando uma profecia do próprio Deus, redobre a sua atenção. Amém? No ano passado, eu e o pastor Tiago aqui nós ministramos muito o ano inteiro sobre os últimos dias. Como que nós deveríamos nos portar nos últimos dias, como igreja, como indivíduos, como família. Durante o ano inteiro a gente ministrou sobre esse assunto, cada um na sua medida. E no final do ano, no último trimestre do ano, o pastor Tiago entendeu da gente estabelecer uma série de ministrações mais intensas ainda, né? Pegando, digamos, tudo que foi ministrado no ano inteiro e trazendo de uma forma mais intensa durante em torno de 1 mês e meio, 2 meses, ministrações muito intensas sobre o fim dos tempos, que culminou na nossa conferência com o nome, né, Dias de Noé, que tem tudo a ver com o fim dos tempos, tem tudo a ver com essa profecia que eu acabei de pedir para você abrir. Amém? Então eu gostaria de falar um pouco sobre as características dos últimos dias. Não somente sobre as características dos últimos dias, como também das características das pessoas que vão suportar os últimos dias na Terra. Porque de nada adianta, querido, você entender tudo que irá acontecer nos últimos dias e não se posicionar como uma pessoa que irá suportar os últimos dias. É uma conexão. Dias de Noé fala sobre um tempo e sobre um perfil de uma pessoa. Nós precisamos entender o que irá acontecer nesses dias e como que nós devemos nos portar. E Jesus está nos dando um padrão, como Noé se portou. A base é Noé para os últimos dias. Amém? Amém. Meu intuito aqui hoje, querido, é cooperar na preparação do caminho para a volta de Jesus. Aleluia. Esse é o meu intuito. Cooperar na preparação do caminho para a volta de Jesus. Porque os dias de Noé, querido, culminam com a volta de Jesus. Amém? Amém. Então o intuito aqui é ser um cooperador nesses dias. E como é que nós preparamos o caminho para a volta de Jesus? Basicamente, nós preparamos a nossa vida, a vida da nossa casa, a vida da nossa comunidade, e uma comunidade alerta a sociedade. Amém. Sobre os últimos dias. É assim que nós cooperamos para entendermos e prepararmos o caminho para a volta de Jesus nesses dias. Amém? Isso é ser profético. Entenda, querido. Você preparar como um indivíduo, preparar a sua casa, preparar a igreja, alertar a sociedade para os últimos dias, é isso que é ser profético. Não é ficar revelando CPF, RG, profetada para lá e para cá. Não, querido. Vamos amadurecer na questão profética. Profética é nos prepararmos para os últimos dias. Amém. Ponto. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Mateus 24, 37, que eu pedi para você abrir, uma profecia do próprio Deus diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Para mim, o ponto principal dessa palavra, dessa profecia, querido, é que ela é dita pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Amém. Questionaram Jesus de como seriam os últimos dias, e Jesus estava dizendo: os últimos dias serão assim. O próprio Jesus estabeleceu o padrão da sua vinda, o padrão dos últimos dias que antecederiam a sua vinda. Amém? Não foram profetas, não foram apóstolos, foi o próprio Deus. Entenda a importância, a seriedade disso. Amém? Outro ponto muito importante que nós precisamos entender sobre os dias de Noé, querido. Esse ponto, se você entender a fundo,
pode transicionar o seu comportamento a partir de hoje, até a volta de Jesus. Um ponto importante sobre a profecia dos dias de Noé, que Jesus falou que seriam como nos dias de Noé, é que anteriormente ao dilúvio, o sentimento que estava no coração de Deus era qual? Destruir o mundo. Esse era o sentimento que estava no coração de Deus, destruir o mundo, a humanidade. Ele se arrependeu de ter criado a humanidade, tamanho os seus pecados, as suas iniquidades estavam chegando até os céus. Então ele se arrependeu de criar o homem, por isso mandou o dilúvio. Quando Jesus disse que seriam os dias como nos dias de Noé, que antecederiam a sua vinda, é exatamente isso. Esse mesmo sentimento de destruir o mundo já está brotando no coração de Deus novamente. É o mesmo sentimento de destruir o mundo. Entenda a seriedade disso. Entenda a seriedade disso. Está brotando no coração de Deus esse mesmo sentimento que ele teve ao dizimar toda a raça humana, exceto a casa de Noé, com o dilúvio. Porém, a única certeza que nós temos é que não será através da água. Deus não irá terminar novamente com o mundo, a humanidade através da água. Porque isso ele falou, não vai mais ser através da água. Ele firmou um pacto com o homem, não será mais através do dilúvio, de águas. E firmou o quê? Um arco-íris, para que se lembre disso. Amém. Toda vez que você vê um arco-íris depois de uma chuva, é Deus que estabeleceu o seu pacto com a humanidade, não será mais através das águas. Porém, quem lê Apocalipse sabe que será de inúmeras outras maneiras a destruição do homem novamente, nos últimos dias. Nós estamos caminhando para isso, entenda a seriedade disso, querido. Não é mais tempo de brincarmos como igreja. Não é mais tempo de levarmos o congregar, o dia a dia da igreja de qualquer forma. Não é mais tempo de sermos crentes de domingo apenas. Amém? Amém. Não é mais tempo de encenarmos no meio da comunidade, em casa sermos outra coisa totalmente diferente. Sermos mundanos em casa e crentes na igreja. Não é mais tempo, querido. Deus está chacoalhando a sua igreja e aqueles que não estiverem firmados vão cair, vão ser revelados, vão ser escandalizados. Já está acontecendo isso nesses dias. Amém? Amém. Então, mais do que conhecermos as profecias, nós precisamos o que? Nos adequar a elas. Mais do que conhecer, nós precisamos nos adequar às profecias. Amém? Adequar a nossa vida, a nossa casa. Porque se adequar às profecias é o fator determinante que vai nos manter em segurança nos últimos dias. Nos adequando às profecias. Não é que nem os multimilionários estão fazendo, investindo milhões e milhões em bunkers dentro da terra. Né? Bunkers é uma estrutura rígida de concreto. Né? Estão com medo, estão investindo milhões e milhões em bunkers ao redor do mundo, porque eles sabem que a coisa está estreitando. Porém, querido, a nossa proteção como igreja não é bunkers. Porque senão, se esses homens investirem nisso, ok, porém vem um terremoto e quebra tudo no meio. Amém. Não adianta, querido. A nossa segurança nesses dias é o próprio Cristo. Amém. Estarmos nele, como comunidade. Amém? Amém? Fora dele, fora de uma comunidade, fora da igreja, não existe bunker que dê jeito. Entenda isso. E a vida de João Batista, ela nos ensina como que nós vamos nos adequar às profecias. Por que nós devemos nos ater à vida de João Batista? Porque João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, ok? Amém? Amém. Ele preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. Então nós somos o que? Nós estamos como igreja preparando o caminho para o retorno de Jesus. Então a vida de João Batista serve para nós termos o padrão, a base de nos movimentarmos profeticamente nesses dias. A base está na vida de João Batista. O se tornar as profecias está a base na vida de João Batista. Como ele fez. A vida dele nos dá algumas dicas de como devemos nos tornar as profecias para o nosso tempo, como igreja. Amém? Amém. Então a vida de João Batista, basicamente, gosto de sintetizar as coisas, ela nos sinaliza como devemos nos tornar as profecias. Por quê? Porque ele se tornou uma profecia. Então, basicamente, para que você se torne uma profecia, você primeiro precisa investigar a fundo as Escrituras.
Amém. Por isso que eu, pastor Thiago, nós batemos na tecla, vamos ler a Bíblia. Se você tem alguns anos de crente, 2, 3 anos, você já precisa ter lido uma vez no mínimo a Bíblia. Os líderes muito mais. Querido, entenda, nós precisamos investigar as Escrituras, porque esse é o primeiro passo de nos tornarmos o que está escrito. Foi o que João Batista fez. Ele investigou os livros de Isaías a fundo. E chegou lá em Isaías 40, a profecia que diz sobre uma voz que clama no deserto, que prepara o caminho Ele entendeu essa profecia, que essa profecia era para ele, ao ponto de se tornar essa profecia. Então ele investigou as Escrituras, entendeu sobre as profecias e entendeu que aquela profecia ele deveria se tornar, e a partir disso ele se movimenta geograficamente. Então como que nós damos forma às profecias? Investigando as Escrituras e nos movimentando segundo o que está escrito. Amém. João Batista, ele atuava no templo justamente com seu pai, ele seria sucessor de seu pai Zacarias, um sacerdote. Porém, ele entendendo as profecias de Isaías, que ele deveria se tornar Isaías 40, ele se movimenta geograficamente para o deserto. E ali ele começa o que? A arder e iluminar. Segundo o que diz lá em João 5,35. No deserto, João Batista começou a arder e iluminar, assim como uma sarça que ardia e iluminava. Assim como a sarça lá de Êxodo, que ardia e iluminava e não se consumia, e por isso atraiu a atenção de Moisés, um libertador. O mesmo aconteceu com João Batista. Ele foi para o deserto, começou a arder e iluminar como uma sarça que ardia como fogo e não se consumia, e atraiu quem? As multidões vieram até ele para serem batizadas, e também atraiu Jesus, um libertador, assim como Moisés. Aleluia. E Moisés fala que ele era um profeta, porém haverá um dia que virá um profeta assim como eu, a ele ouve. A eles vocês devem ouvir, ele diz. Moisés estava falando, eu trouxe a lei, porém virá um profeta que as suas palavras terá peso de lei. Estava falando do próprio Jesus, a ele ouvir. Então João Batista, ao arder e queimar, iluminar, ele atrai as multidões. O ministério de João Batista, que ele durou em torno de 6 meses, foi o ministério menor de toda a Bíblia. Porém, ele conseguiu atrair em torno de 8.000 pessoas para o deserto, e foram batizadas por ele. Foram instruídos sobre a remissão de seus pecados, que não era mais pelo sacrifício de sangue de animais. O ministério mais relevante que houve na face da terra, depois do ministério de Jesus, foi o ministério de João Batista. 6 meses, 8.000 pessoas alcançadas. Eu não conheço nada igual. Então ali ele queimou e atraiu as multidões, atraiu Jesus. Aleluia. Isso é o padrão de nós nos tornarmos as profecias nesses dias. O padrão está na vida de João Batista. É investigarmos as Escrituras, nos movermos, se necessário, geograficamente para darmos cumprimento, e naquela geografia arder, queimar e iluminar. E assim atrair as multidões, atrair Jesus para a nossa geografia. Porque entenda, querido, o que é um avivamento? Sintetizando para você, é atrair Jesus para uma geografia, ponto. Aleluia. É atrair o Espírito de Deus para uma geografia, ao ponto dele repousar naquela geografia. Isso é avivamento. Quando o Espírito de Deus repousa sobre uma geografia, quando Jesus repousa sobre uma geografia, querido, a cultura daquela cidade muda. Amém. Então, muitos lugares estão dizendo, aqui está o avivamento, a minha comunidade está em pleno avivamento, tem até nome, a igreja tem até nome, a igreja do avivamento. Queridos, se aquela igreja não está tocando a cultura daquela cidade, é sinal que o Espírito não repousou naquela geografia, não está em avivamento. Entenda isso, precisamos entender isso. Uma palavra muito gasta, avivamento no nosso meio. E o interessante é que João, ele queimou na sua geografia, atraiu Jesus, um libertador, atraiu as multidões. Então nós, como uma geração de João Batista, que se move segundo João Batista, nós precisamos fazer o mesmo. Né? Porém, infelizmente, a nossa geração ela está meio que correndo atrás dos incêndios, correndo atrás dos ministérios que estão pegando fogo, que estão em avivamento. Não, querido, a geração de João Batista ela não corre atrás do fogo, ela queima na sua geografia. E a partir de queimar nessa geografia, ela traz Jesus para a sua geografia, ela atrai as multidões, ela atrai libertadores para a sua geografia e afeta a cultura da sua geografia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.
Esse é o padrão, querido, de sermos proféticos nesses dias. A frase que eu gosto de falar é: não podemos reinventar a roda, né? Amém. Já está tudo na palavra. Amém? Então, voltando ao contexto da profecia de Jesus. Jesus explica sobre o fim dos tempos e a sua volta. E ele vai citar as características desse tempo. Vou citar algumas características aqui sobre a profecia de Jesus. Diz lá que haveriam guerras e rumores de guerra. Já está acontecendo. Haveria nação se levantando contra a nação. Já está acontecendo. Fome e terremotos. Já está acontecendo. Falsos profetas. Meu Deus. O que tem de falsos profetas por aí? Porém, isso seria o que? Os princípios das dores. Exatamente onde nós estamos. O tempo presente bíblico que nós estamos é o início das dores, profetizado por Jesus. O início das dores. E por fim, o Filho do Homem virá como um relâmpago, visto do Oriente até o Ocidente. Essas são as características do tempo que nós estamos iniciando, que vai ficar de uma forma cada vez mais intensa dos dias de Noé. Então Jesus ele explica o cenário da sua volta e usa a figura dos dias de Noé para deixar isso claro. O que isso significa? Como que nós já falamos, nós somos a geração de João Batista que prepara o caminho e estamos inseridos em meio à geração dos dias de Noé, a geração corrupta, a geração iníqua dos dias de Noé. Nós estamos ali no meio inseridos como a geração de João Batista que está preparando o caminho para a volta de Jesus. Amém? E agora eu gostaria de me aprofundar um pouco nos pontos negativos dessa profecia, para que você entenda, como eu disse antes, é uma profecia do próprio Deus. Se nós não tivermos clareza sobre essa profecia, querido, nós corremos o risco de pagar a conta e não participar como uma igreja gloriosa. Amém? Nós corremos o risco de nos esconder e não de resplandecer nos últimos dias como igreja. O primeiro ponto, comiam. Para que você entenda sobre esse termo, comiam na profecia. Tem a ver com comida, né? Como foi dito aqui, o início da queda do homem começou por comer aquilo que não poderia comer, né? Esses dias, logo que iniciou o período das enchentes, aquele final de semana foi devastador para todos, né? Quem participou, muito mais. Naquele final de semana, querido, na segunda-feira, eu creio que todos aqui não conseguiam pensar em outra coisa, né? Acordaram já remetendo as enchentes, a tudo que aconteceu, a devastação. Comigo não foi diferente. Eu fui pro meu trabalho e só vinha na minha mente: meu Deus, o que está acontecendo, né? Enchente, pessoas morrendo, casas sendo devastadas, cidades inteiras. Eu cheguei na minha empresa, bom, só vai ser esse o assunto, né? Porém, eu cheguei logo de manhã, tinha um pessoal conversando num canto assim, dava para ouvir de longe, eles estavam até gritando, falando alto. Porém, eles falavam, riam, brincavam e diziam: esse final de semana foi legal, né? A gente comeu carne, comeu aquela carne, vamos repetir isso aí. Eu pensei: meu Deus, que mundo que essa gente está. Porém, tem a ver com a profecia, é o ponto de comiam, né? Isso indica o quê? Pessoas que comiam. Pessoas que só pensavam no seu ventre, em satisfazer o seu próprio ventre, e tudo que estivesse acontecendo ao redor não lhes interessa. Esse é o padrão desses dias, pessoas que vivem para o seu próprio ventre. E a queda da humanidade, como eu falei, aconteceu porque Adão comeu o que não deveria comer. E esse princípio ainda é o mesmo nos dias de hoje. O que estamos comendo ainda vai definir a nossa queda ou a nossa elevação como humanidade nesses dias. Amém. Porém, eu gostaria de abordar aqui rapidamente, não apenas a questão de comida física, mas uma comida mais profunda, a comida que nós nos alimentamos através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, que vai para a nossa mente, né? Aos homens aqui eu gostaria de falar algo do que os seus olhos estão se alimentando nesses dias, do que os seus ouvidos estão se alimentando nesses dias. Porque, querido, dependendo do que os seus olhos estão se alimentando nesses dias, vai determinar a sua queda ou a sua elevação como homem. A sua queda ou a sua elevação na sua hombridade, na sua casa. Amém? Amém. Será que você está se alimentando de TikTok, de Instagram, né, de Facebook, pornografia? Entenda isso. Por quê? Porque a queda moral de Davi
iniciou porque ele se alimentou com seus olhos do que não deveria. Da pornografia da época. Betseba nua, tomando banho. Se alimentou daquela pornografia durante dias, eu creio. Chegou um ponto que só ver ela nua não o satisfez mais. Ele partiu para o quê? Para o próximo nível de pecado. Chamou Betseba para o seu leito, coabitou com ela e promoveu o adultério. A partir dali, inicia-se a decadência moral de Davi e de toda a sua linhagem. Porque um homem se alimentou com seus olhos do que não deveria. Amém? Entenda isso, querido, isso é muito sério. Hoje em dia, um celular pode destruir a sua casa e a sua, e tocar de forma negativa as gerações futuras da sua casa, seus filhos, seus netos. Um celular. As mulheres aqui hoje, do que vocês estão se alimentando? Do que os seus olhos estão se alimentando, seus ouvidos, né? Também se pergunte, analise-se a si mesmo nesses dias, tanto os homens quanto as mulheres. As mulheres, será que vocês estão se alimentando de novelas, com famílias fragmentadas, traições, vinganças, querido? Mais você vê isso, mais isso entra na sua mente e a partir de um tempo vai se tornar uma realidade na sua vida. Cuidado. Pode ser algo inofensivo, porém é que nem aquele ditado que diz, água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura, né? Será que você está se alimentando, mulher, de padrões de beleza quase que inatingíveis na internet? Porque existem mulheres que vivem para estabelecer um padrão quase que inatingível de beleza. Elas gastam milhões e milhões, vivem 24 horas para o seu corpo. Aí muitas mulheres podem estar vendo aquilo e com o tempo vendo aquilo, aquela mulher pensa, bom, eu preciso ficar igual aquela mulher. Porém não entende que ela está investindo milhões para chegar naquele resultado. Que empresas pagam para ela chegar naquele resultado, porque através dos seus seguidores eles anunciam suas marcas com aquelas mulheres. Então elas são pagas para chegar naquele resultado. E muitas mulheres vendo aquilo pensam, bom, eu preciso chegar naquilo, porém aquilo é um padrão quase inatingível, querido. E se você de fato querer atingir aquele padrão, consequentemente você vai começar a deixar sua casa de lado, seus filhos de lado. E a mulher, entenda, ela tem um poder gigantesco, que é de edificação. A Bíblia diz que a mulher tem um poder de edificar o seu lar, né? Porém, quando essa chave vira ao contrário, né, o estrago é grande. Então, queridos, não existe possibilidade, eu falo isso aos líderes aqui, aos pastores, aos ministros, não existe possibilidade de nós estarmos no altar, ministrando diante de famílias, se nós não tivermos uma esposa bíblica ao nosso lado. Não existe possibilidade, de acordo com as escrituras. Amém? Não existe. Eu estou ministrando como um pastor, como um ministro de adoração, porém a minha esposa é mundana. Querido, você pode até ministrar, mas está totalmente fora do padrão bíblico. Amém? Entenda a seriedade disso. Eu, no meu ponto de vista, eu só posso ser pastor por causa da minha esposa. Amém? Não existe outro ponto para mim. Tenha mais peso para mim poder ser um pastor. Amém? Segundo ponto, bebiam. Indica o que? É uma geração que está se embriagando. E a partir do ponto de se embriagar, ela começa a perder os sentidos espirituais. Começa a embriagar os seus sentidos, ela começa a perder a percepção. Os seus sentidos espirituais começam a ficar embriagados. Ela começa a perder o tato, a audição, a visão começa a ser prejudicada. Então os seus sentidos espirituais começam a ser afetados por se embriagar. Que tem também a ver com comida. A embriaguez de nos alimentarmos aquilo que não podemos nos alimentar nesses dias. E um bêbado, querido, dirigindo, vai causar o quê? Acidentes. Então, trazendo isso para uma questão de igreja, líderes que estão bebendo nesse dia, se embriagando com muitas vinhas, vão acabar causando acidentes no meio da igreja, né? Porque carro, trazendo para uma visão bíblica, tem a ver com o ministério. Então muitos líderes estão embriagados, se embriagando em muitas vinhas, estão com seus sentidos afetados e estão dirigindo ministérios. O que vai acontecer? Choque, acidentes. Ou eles vão matar outros ministérios, ou vão morrer, ou vai acontecer as duas coisas. Vão matar e morrer ao mesmo tempo, por estarem se embriagando e
com seus sentidos afetados, estão tocando ministérios inteiros, estão tocando famílias inteiras. É inevitável os acidentes acontecerem, as mortes espirituais acontecerem, pessoas se desviarem quando o líder está embriagado, com seus sentidos afetados. Amém? Amém. Porém, lá em Lucas 7, 33, 34, não precisa abrir, para a gente ganhar tempo. Lá em Lucas 7, 33, 34 está o que? A salvação para essa geração corrompida. A geração dos dias de Noé, a geração corrompida, iníqua, pecadora. No meio dessa geração está o que? A geração de João Batista, nós. E Lucas 7, 33, 34 é a salvação, é o antídoto para uma geração perdida. O que diz lá? Porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho. Entenda, em meio a uma geração que come e bebe indiscriminadamente, em meio a uma geração que está afetando seus sentidos, está negociando princípios, existe uma geração que não come e não bebe. O que quer dizer isso profeticamente falando? É uma geração que está estabelecendo renúncias voluntárias. Amém. Em consagração ao Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. É uma geração profética, assim como Daniel, que estabeleceu um padrão de renúncia voluntária. Ele falou, eu não vou me assentar na mesa do rei, eu não vou comer dos manjares do rei. Ele renunciou aos manjares do rei. Essa geração nesses dias está renunciando lugares, amizades, conexões, benefícios para se consagrar a Deus. Para ser o quê? Um ponto no meio de uma geração corrompida, um ponto de luz em meio a uma geração corrompida. Amém? Glória a Deus. É uma geração que ela não se embriaga. Uma geração sóbria, consagrada, que indica o quê? Uma organização, prioridades bem definidas, a partir de quê? De ouvir a Deus e seguir o padrão correto no tempo e no modo. Quando você não está embriagado, você entende a voz de Deus e consegue se movimentar no tempo e no modo de Deus. Porque existe um ponto, ouvir a Deus, ok. Porém, se movimentar é um conjunto. Somente uma geração que não está se embriagando consegue dar respostas a isso. É uma geração focada em agradar a Deus e não a homens. Essa é uma das características da nossa geração, a geração que está preparando o caminho. É uma geração que estabelece níveis de intimidade com Deus por amor e não por interesse. Amém. Não por aquilo que Deus vai me dar, aí eu vou me dedicar em devoção a Deus. Não, querido. É uma geração que está se dedicando a Deus por amor ao seu Pai, que deu seu Filho, né? Nossa geração que está no meio de uma geração corrupta é uma geração que está discernindo o corpo morto. Entenda isso. João Batista discerniu o corpo de animais mortos. Isso foi um dos pontos que fez com que ele se movimentasse para o deserto. Por quê? João Batista era um nazireu desde o ventre. E uma das três características do nazireu é que ele não poderia tocar em nada morto. Não poderia beber nada que procedesse da vinha, não poderia cortar o cabelo. Então João Batista, entendendo que ele era um nazireu com essa carga, e vendo seu pai sacrificando animais pelo pecado, animais mortos, ele pensou, bom, eu como nazireu não posso tocar nesses animais. Então o meu sacerdócio não será para o templo, será para o deserto. Amém. Então ele se move, entendendo a sua carga de nazireu, ele se move para o deserto, porque ele não poderia tocar em animais mortos. Então ele sai do templo onde Deus já não recebia mais animais mortos, sacrifício de animais pelo pecado, vai para o deserto preparar um povo e aponta o que? O último sacrifício de sangue, o Cordeiro de Deus, Jesus. Amém? Uma geração sóbria entende que Deus ele não muda, mas ele se move. O sacrifício de sangue, querido, foi estabelecido no Éden e vigora até os dias de hoje. Deus não muda, porém ele se move. Por quê? Porque o sacrifício nos dias de João mudou para o quê? Não mais para animais, mas para o Cordeiro de Deus, Jesus. Amém? E nos nossos dias nós ainda estabelecemos sacrifícios, porém são sacrifícios espirituais a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? É o que diz lá em 1 Pedro 2,5, para que você entenda. O que diz lá? Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus
por meio de Jesus Cristo. Deus ainda está recebendo o sacrifício de sangue do seu Filho através da sua igreja, que está promovendo não mais sacrifícios de animais, mas sacrifícios espirituais. Vou te resumir o que são sacrifícios espirituais hoje como igreja: é dar a nossa vida. Dar a nossa vida na igreja. Como? Através do congregar, através do orar, do jejuar, do meditar, do praticar justiça. O que está sendo feito nessa comunidade nas últimas semanas é praticar justiça. Dar ao pobre o que ele precisa, não o que ele merece. Dar ao necessitado o que ele precisa, não o que ele merece. Isso é praticar justiça. O que está sendo feito nessa comunidade. Estamos entregando a nossa vida, praticando justiça, congregando, dando o nosso tempo, e o nosso tempo é vida. Isso são sacrifícios espirituais que nós entregamos a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Ainda vigoram os sacrifícios por meio de Jesus Cristo. Então o que acontece? João, ele inicia seu ministério, desabilita o templo, se torna uma voz, prepara multidões para seguirem Jesus, prepara 9 dos 12 discípulos que seguiram Jesus. Então vem Jesus e faz o quê? Entra nisso e dá continuidade. Amém. Dá continuidade ao caminho que João Batista preparou para ele. E cumpre as profecias a seu respeito, morrendo na cruz por nós. Então o contexto positivo dos dias de Noé é esse: 2 gerações unidas, empenhadas na mesma obra. Esse é o contexto positivo dos dias de Noé. Exatamente como Noé e seus filhos. O contexto mais positivo dos dias de Noé é esse: Noé e seus filhos, empenhados na mesma obra. Amém? É isso que Deus espera de nós, como a nossa geração nesses dias. Gerações empenhadas na mesma obra, pais e filhos empenhados na mesma obra. Amém? Glória a Deus. E eu consigo correlacionar a profecia dos dias de Noé com a profecia de Malaquias 4, do 5 ao 6. É uma profecia que fala muito comigo. O que diz a profecia de Malaquias 4, do 5 ao 6? Que está em plena atuação nesses dias. Diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que isso sinaliza, querido? Sinaliza a mesma coisa dos dias de Noé: 2 gerações unidas no mesmo propósito. Pais e filhos unidos no mesmo propósito. Exatamente a funcionalidade da família de Noé. Seus pais e seus filhos no mesmo propósito. Amém. E agora eu quero que você entenda algo no Espírito. Gostaria que você entendesse algo no Espírito agora. Algo muito importante sobre tudo que está acontecendo no nosso estado. Muito se deve a essa profecia não estar sendo cumprida no nosso estado. Pais e filhos unidos no mesmo propósito. Porque a profecia de Isaías é muito clara. Ele virá converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então o que impede a maldição de vir e ferir a terra? Pais e filhos unidos no mesmo propósito. E infelizmente, querido, o Rio Grande do Sul, infelizmente, é um dos estados mais órfãos do Brasil. Pais e filhos não estão unidos nesse estado, infelizmente. Crianças, gerações nascendo sem a presença dos pais. Eu sou um filho de... Eu sou um órfão de pai vivo, né? O pai está vivo, mas a gente não tem conexão diária. Ele mora na cidade dele. Depois de 20 anos que a gente foi reatar. Então eu cresci sem a presença do meu pai. E assim, várias pessoas nesse estado, vários homens, várias mulheres cresceram sem a presença dos seus pais, ou com uma presença errada em suas casas, o que ocasionou o quê? A falta de conexão entre pais e filhos. E por não haver a conexão entre pais e filhos, não existe 2 gerações empenhadas na mesma obra. E por não haver 2 gerações empenhadas na mesma obra, a profecia de Malaquias não se cumpre. Então Deus precisa vir e ferir a terra com maldição. Infelizmente, o nome gaúcho está totalmente atrelado à orfandade. Quando você diz eu sou gaúcho, você está dizendo eu sou órfão. Porque a raiz da palavra gaúcho vem de ruachu, que era a expressão usada pelos uruguaios quando eles vinham
tinham relações com as índias, voltavam para a sua terra e os filhos voltavam atrás de seus pais na fronteira e eles repudiavam esses filhos. Diziam: sai daqui, Roachu, eu não sou teu pai. A expressão Roachu quer dizer: você é filho do ventre indígena, não é meu filho. Então a expressão gaúcho, a palavra gaúcho vem da expressão Roachu, que quer dizer lamento de um filho sem pai. Então quando você diz eu sou gaúcho, você está dizendo eu sou órfão. Entenda o peso disso. E pelo povo gaúcho, né, ter tanto amor por essa cultura, por essa palavra, dizer que ele é gaúcho com muito amor, com muita honra, com muita, né, muito fervor, ele está no fim das contas dizendo que ele é um órfão com muito fervor, né? Isso, as palavras afetam a nossa cultura, a nossa vida. Amém? Então esse é um dos motivos de Deus permitir que a nossa terra tenha sido ferida nesses dias. Pais e filhos não estão conectados como deveriam estar, não estão empenhados na mesma obra, assim como Noé e seus filhos estavam empenhados. Amém, querido? Amém. Nós estamos nessa terra para remir isso. Como pais, nós estamos trabalhando em prol dos nossos filhos, para que eles possam crescer, vendo o nosso empenho sobre a vida deles, eles possam crescer e dar continuidade na mesma missão. Isso é o cumprimento de Malaquias 4, 5, 6. Está em pleno cumprimento nos nossos dias. Amém? Outro ponto muito importante da profecia dos dias de Noé, diz lá que eles casavam-se e davam-se em casamento. O que quer dizer isso? Uma geração de alianças descartáveis, principalmente no casamento, por motivos banais, querido. As pessoas estão se separando. Entenda. Eu não sei o que pesou na sua vida para você se separar, se cara você tem se separado, mas motivos banais, querido. Esse é o problema. Pessoas estão se separando por motivos banais, porém lá em Mateus 19, 6 diz o quê? Qual a instrução que Deus dá sobre o casamento? Deus nos dá a instrução referente à aliança do casamento, que diz o quê? O que Deus uniu não separe o homem. O que isso significa? Que o homem não tem autonomia para desfazer a aliança do casamento, porque é uma instituição celestial, não uma instituição da terra. E um dos únicos motivos que eu acho correto como pastor de te aconselhar sobre separação e divórcio é para a preservação da vida. Se você casou com uma pessoa que era um psicopata e você não sabia, e depois ela se rebelou e você está correndo risco de vida, se separe. Porque a vida está acima da aliança do casamento. Se separe, querido. Então, para a preservação da vida, eu creio que toda separação é lícita. Amém? Porém, por motivos banais, queridos, eu posso te dizer, a igreja está aqui para te ajudar a converter esses motivos banais. Amém? Estamos aqui para te auxiliar, para te ajudar. Amém? Somos capacitados para isso, querido. E as nossas casas, as nossas alianças dão respostas. Os nossos frutos estão dando resposta para isso. Não somos aventureiros no meio da igreja. Amém? Então, davam-se em casamento, casavam-se, davam-se em casamento, também tem a ver com alianças ministeriais. Pessoas estão pulando de galho em galho em igrejas. Não se firmam mais em igrejas, querido. Isso é não estabelecer alianças com uma igreja. Isso está acontecendo muito. Pessoas não conseguem ficar mais de 6 meses numa igreja. Por quê? Porque nesses 6 meses o líder confrontou ela no particular, ela não gostou e saiu. Ou a palavra num culto ela achou dura demais e saiu. Ou o ambiente para ela não é muito bonito, não é muito grande, ela saiu, né? Ou o pastor fala muito de dinheiro, ela sai. Pelo fato dela não ler a Bíblia. Porque Jesus foi o homem que mais falou de dinheiro nas Escrituras, né? O homem que mais instruiu sobre finanças nas Escrituras foi Jesus. Então se a pessoa sai de uma igreja onde se fala muito de dinheiro, instrutivamente, lógico, é porque ela não lê muito a Bíblia. Ou porque não tem oportunidade no altar, sai fora. Ou, o pastor não vai na minha casa, não me visita, sai fora. Querido, vamos amadurecer. Amém? Amém. Vamos amadurecer, vamos estabelecer alianças com comunidades de fé. E eu vou te dizer uma coisa, um dos únicos pontos do meu ponto de vista para você romper uma aliança ministerial é quando o líder que estiver no altar ministrando sobre sua vida não tiver mais moral para isso. Amém. E não quiser se arrepender também, né? Então, a partir do momento que o líder não tiver mais moral para ministrar sobre sua vida, sobre sua casa, sai fora. Entenda isso.
Você só tem moral para sair de uma congregação quando o líder não tiver mais moral para falar sobre a sua vida. Entenda isso. Fora isso, seja maduro e permaneça. Amém? Amém. Segue a profecia. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Outro ponto. Não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Entenda o ponto de não o perceberam. O que significa? Indica uma geração distraída, sem foco, sem prioridades bem definidas, com alianças sem propósito, tanto no casamento como nas amizades. Pensa numa coisa que vai te tirar do propósito, é uma aliança no casamento sem propósito ou alianças de amizade sem propósito. Entenda isso. Isso vai te tirar, vai te deixar uma pessoa muito distraída. Você vai ser pego de surpresa quando coisas ruins acontecerem. Não é só, muitos falam que a distração está no celular, não, querido. Principalmente alianças sem propósito na sua vida. Vai te distrair de uma forma muito grande. E entenda que uma geração distraída, ela não tem poder. Uma geração que se distrai, ela não tem poder. Onde eu aprendi isso? Através de Elias e Eliseu. Quando Elias, ele diz para Eliseu assim: Eliseu, o que tu me pediu, dura coisa me pediste, né? Eliseu tinha pedido Eliseu tinha pedido o espírito de Elias de uma forma dupla sobre a vida dele, né? E Elias fala: o que tu me pediu é dura coisa me pediste. Porém ele diz, com uma condição eu vou te dar isso: se você me vir subindo. Era a única condição para que Eliseu fosse empoderado de uma forma dupla, tivesse um empoderamento o dobro de Elias. Então essa era a condição. Então, a partir daquilo ali, Eliseu não tirava os olhos de Elias. Onde Elias ia, Eliseu ia atrás e não tirava os olhos dele. Até que o dia Elias subiu aos céus e Eliseu estava lá fitando seus olhos nele. E nisso veio o quê? Uma carruagem de fogo para tentar distrair Eliseu. E Eliseu continua olhando Elias subindo. E a condição dele ter duplamente o seu espírito acontece. Elias sobe e cai o manto de Elias, e a partir dali ele começa a ter duplamente o poder que estava sobre a vida de Elias. O que eu aprendo com isso? Que as distrações estão nos tirando o poder, querido. Estarmos distraídos com lugares que estão pegando fogo, carruagens falam de ministérios, né? Estamos distraídos muito olhando para os ministérios que estão pegando fogo e não estamos queimando na nossa geografia, na nossa igreja, porque aquele ministério está pegando fogo. Então você se distrai, passa a não queimar no seu ministério, na sua geografia, e por consequência você não é empoderado. Esse é o ponto. Esse é o ponto que nós temos empoderados nesses dias, não nos distrairmos com um ministério tal que está pegando fogo, está em pleno avivamento. Não, querido, queime na sua geografia. Aleluia. Aí sim você será empoderado. Não se distraia com as carruagens de fogo por aí. Não se distraia. Se Deus te colocou nessa geografia, queime nela. Aí sim você será empoderado. Aí sim o Espírito Santo virá e vai te empoderar, assim como ele empoderou os 120 em Pentecostes. Por quê? Porque o que Jesus deixou para eles como diretiva? Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A mesma condição de Eliseu. Fitar os olhos no céu até que do alto viesse o fogo que os empoderasse. É a mesma condição. Por quê? Porque ao redor estava havendo perseguições. Então se eles tirassem o foco dos céus, eles iriam perder a visitação naqueles dias. Amém? Outro aspecto importante dos dias de Noé é que o propósito de Deus era edificar uma arca com as medidas exatas. Deus precisaria edificar uma arca, porém com as medidas exatas. Amém. Deus é um Deus de medidas exatas, querido. Deus é um Deus de medidas exatas. Entenda isso. Ele teve tanto medidas exatas para o tabernáculo, quanto para o templo de Salomão, quanto para a cidade santa em Apocalipse, como também para a arca. Deus é um Deus de medidas exatas. A arca, para que você entenda, ela tinha 3 andares, 125 metros de comprimento, 28 metros de largura e 23 metros de altura. E que isso nos ensina que Deus tem medidas exatas para todo o propósito dele em nossas vidas.
Se nós irmos contra essas medidas, nada será estabelecido. E a partir de seguirmos as medidas exatas que Deus está estabelecendo, está nos comunicando, a partir disso, querido, quem direciona é Ele também. Porque a arca não tinha leme. Quem direcionava a arca? O próprio Deus. E o interessante é que Deus mandou fazer uma janela no andar superior da arca. Não mandou fazer dos lados, na parte baixa, não. Deus mandou Noé fazer uma janelinha na parte superior para que Noé, diante de tudo que estava acontecendo, toda a destruição da terra, ele pudesse fitar seus olhos apenas nos céus. Amém? E o que isso nos ensina? Que em meio ao caos nós devemos fitar nossos olhos nos céus. Mesma coisa. Em meio ao caos desses dias que nós precisamos fitar os nossos olhos nos céus. A nossa expectativa precisa estar nos céus e não em homens, não em políticos, né? Assim como os 120 lá em Pentecostes fitavam seus olhos no céu, esperando que do alto viesse o Espírito Santo, os revestisse de poder. É a mesma coisa. Nós precisamos ter as nossas expectativas nos céus nesses dias, querido. Então, recapitulando para que você entenda sobre os dias de Noé, sobre a profecia do próprio Deus, recapitulando, um povo consagrado a Deus, um povo consagrado ao Senhor em meio a uma geração corrompida. Ele se relaciona com seu noivo não por interesse, mas por amor. Mantém o foco e a sobriedade para entender as movimentações dos céus. Não come nas mesas da Babilônia, mesas de confusão e idolatria. É uma geração de aliança com o padrão bíblico e não humano. É uma geração focada e por isso empoderada. É uma geração que está com seus olhos fixos nos céus e não na terra. Fixos nas suas promessas e não nas circunstâncias. E todas essas características, queridos, estabelecem níveis de justiça em nosso meio, como igreja. A partir de seguir todos esses aspectos da profecia, como igreja, nós iremos estabelecer níveis de justiça altos. E através de estabelecer esses níveis de justiça e de santidade, nós, por consequência, iremos atrair a ira de Deus sobre a terra. Entenda, quem mandou o dilúvio não foi Deus, foi Noé. Te provo isso. Hebreus 11:7 diz o que? Por meio da fé e de um padrão de justiça, Noé condenou o mundo. Quem condenou o mundo? Noé, não foi Deus. Deus queria extinguir a raça humana. Porém, se não fosse Noé, ele iria extinguir a raça humana. Porém, através do posicionamento justo de Noé, Deus condenou a raça humana. E deixou a família de Noé para que recomeçasse tudo novamente. A partir da família de Noé. Então, se a nossa geração estabelecer níveis de justiça, renúncia, santidade e consagração nesses dias, novamente nós iremos condenar o mundo. Assim como Noé condenou os seus dias. Amém? Você pode se perguntar, pastor, mas esse negócio de condenar o mundo, esse negócio da ira de Deus vir sobre o mundo, isso aí era no Antigo Testamento. Isso aí, nós estamos na graça, isso não acontece mais, querido. Leia sobre Ananias e Safira. Leia sobre Herodes e Agripa. Na graça, foram fulminados pelo próprio Deus. Na graça. Por quê? Porque existia uma igreja que estava estabelecendo níveis de santidade altíssimos. Níveis de justiça, níveis de renúncia, níveis de consagração muito altos. E a partir dessa igreja, estabelecendo esses níveis, a justiça dos céus, fulminante, fulminou essas pessoas. A partir do nível que Noé estabeleceu na sua geração, a justiça dos céus fulminou o mundo. Através do dilúvio, entenda isso. Nesses dias, Deus está nos chamando para esse mesmo nível de santidade, de devoção, de consagração, para que possamos ativar a ira dos céus e arrumar tudo que está errado. Nós precisamos entender que a nossa arca nesses dias é Jesus. Amém. E em Jesus nós estaremos salvos. Como que nós estamos em Jesus? Parte do princípio de você aceitá-lo como seu Senhor e Salvador e participar de uma comunidade de fé. Participar da igreja de Jesus, onde o sangue de Jesus corre. O sangue de Jesus corre no seu corpo. Então, como que eu estou em Jesus? A partir de aceitá-lo como meu Senhor e Salvador, a partir de participar de uma igreja onde o seu sangue esteja pulsante no meio ao seu corpo. Amém? Então, em Jesus, nós seremos salvos da ira de Deus.
Amém. É o que diz lá em Romanos 5, 8 ao 9. O que diz lá? Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Quem é a nossa arca nesses dias? Jesus. Como nós seremos salvos da ira de Deus nesses dias? Estando em Jesus, estando na arca que é Jesus, fazendo parte do seu corpo, congregando, sendo ativos no ministério, não sendo crentes apenas de domingo, querido, que vem para o culto para receber uma bênção, querido. Como eu falei no início, o sentimento de destruir a humanidade está novamente brotando no coração de Deus nesses dias. Como que você vem para um culto querendo uma palavra abençoada? Eu até falava com a minha esposa no carro antes de vir para hoje. Cara, como que as pessoas vêm para um culto querendo receber uma palavra de aconchego, uma palavra abençoada, que vai, deixá-la feliz, se Deus quer destruir o mundo nesses dias? Não tem nexo, querido. Nós precisamos nos posicionar nesses dias. O mesmo sentimento que Deus teve antes do dilúvio está acendendo no seu coração nesses dias. Eu não preciso nem falar o que está acontecendo, querido. Início das dores. Início de dores ainda maiores que virão. Precisamos nos posicionar. Precisamos entrar na arca que é Jesus nesses dias. Precisamos congregar de fato. Fazemos parte do corpo. Amém? Amém. Sermos ativos. Não apenas crentes de domingo. Glória a Deus. E a Bíblia, não sei se você percebeu, mas de fato as águas estão baixando. As águas dos rios, as enchentes estão retornando, estão baixando nesses dias. E lá a Bíblia diz lá em Gênesis 8:20, que assim que as águas baixaram, Noé saiu da arca e edificou um altar a Deus. Aleluia. E sacrificou animais da terra e aves do céu. Querido, esses animais que Noé sacrificou a Deus, levantando um altar, são animais que não existem hoje. Lembra que ele disse um par de cada animal que seria colocado na arca? Então Noé sacrificou animais da terra e dos céus. Primícias da criação ele deu ao próprio Deus, sacrificou. Animais que nós nunca iremos conhecer foram sacrificados por Noé para o próprio Deus quando ele saiu da arca. O que isso simboliza profeticamente para os nossos dias? Sinaliza que nós devemos sacrificar algo a Deus nesses dias que antes nós ainda não sacrificamos. Precisamos estabelecer níveis nesses dias, como igreja, como indivíduos, como famílias, que ainda nós não estabelecemos. E através de estabelecer esses níveis que ainda nós não estabelecemos, níveis espirituais do céu serão rompidos sobre a nossa geografia. Entenda isso. Se nós queremos experimentar algo do Espírito que nós nunca experimentamos, nós devemos nos posicionar como nós nunca nos posicionamos. Amém? Amém. Glória a Deus. As águas estão baixando, querido. De fato, elas estão baixando. É o momento de nós darmos a Deus que nós nunca demos a Deus. Glória a Deus. Assim como deu animais únicos a Deus. É o momento de nós orarmos como nunca nós oramos antes. Amém. É o momento de nós jejuarmos como nunca antes. Amém? É o momento de nós adorarmos a Deus nas madrugadas como nunca antes, dia e noite. Aleluia. Nessa casa nós já estamos estabelecendo turnos de oração nas madrugadas, desde o ano passado. Dia e noite. Adorar a Deus no domingo é ótimo, é bom, querido, mas estabeleça níveis de renúncia. Aleluia. Participe de um turno de adoração nessa igreja, nas madrugadas, de sexta para sábado. Glória a Deus. Faça parte disso. Estabeleça níveis que você ainda não estabeleceu na sua vida. Aleluia. Amém? Os dias pedem isso. Acontecimentos que nunca aconteceram na nossa vida, que nós estamos presenciando nesses dias. Enchentes que nós nunca presenciamos antes. Alagamentos, destruição de cidades inteiras como nunca aconteceu antes. Requerem posicionamentos que nunca foram feitos antes. Aleluia. Principalmente da igreja. Principalmente da igreja, querido.
Estamos praticando justiça nessa casa como nunca antes. Amém. Tudo que está acontecendo nesse último mês, doações sendo levadas, sendo um centro de capitalização, de distribuição, pessoas sendo alcançadas, em torno de 2.000 pessoas, como o pastor falou. Tudo isso é promovermos justiça social como nunca antes. E com certeza, dando aquilo que nós nunca demos como comunidade, como indivíduos, níveis de consagração, níveis de oração, de jejum, de justiça, amando o nosso próximo como nunca antes. Entenda, querido, eu tenho certeza que através desse posicionamento em comunidade, um repouso do Espírito virá sobre a nossa geografia. Glória a Deus. Isso é avivamento. Entenda isso. Um repouso sobre essa geografia do Espírito Santo de Deus, tocando a nossa vida de uma forma palpável, fazendo como que em Azusa as pessoas iam perto daquela igreja e caíam no Espírito nas calçadas. É o que? É o repouso do Espírito sobre uma geografia, querido. É o repouso do Espírito sobre uma geografia. O repouso do próprio Jesus sobre uma geografia. Isso é avivamento. Isso só será estabelecido na nossa geografia, na nossa igreja, quando nós dermos a Deus o que nós nunca demos antes. Glória a Deus. Amém? Amém. Se coloca de pé. Esse é o tempo, querido. Esse é o tempo. Esse é o tempo de levar mais a sério as questões de igreja, as nossas questões pessoais, organizarmos a nossa casa, a nossa vida, para que possamos participar da igreja de uma forma séria, constante. Porque o que define que você faz parte da igreja? A sua constância. Que você vir num culto num domingo e depois não vir o resto do mês, querido. Não é mais tempo, querido. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se conecte com Deus agora e faça um propósito com Deus agora. Faça um propósito com Ele, querido, de que você a partir de hoje vai dar algo único a Ele. As águas estão baixando. Os altares precisam ser edificados. Níveis de renúncia precisam ser sacrificados nesses dias. Noites em claro precisam ser dadas a Deus nesses dias, querido. Eu juro para você que eu queria ter uma palavra profética para te dar algo. Te dar uma palavra abençoada. Te dar uma profecia. Né? Te dar uma bênção. Mas, querido, o encargo que Deus tem sobre minha vida não é muito de dar, mas de tirar. Tirar seu sono nesses dias. Tirar sua alimentação para você jejuar mais. Tirar suas noites em claro, adorando a Deus. Pai, te peço em nome de Jesus, nos capacita nesses dias. Nos capacita como igreja nesses dias para darmos respostas a tudo que está acontecendo, Pai. Estabelece a unidade no meio da tua igreja nesses dias, eu te peço, Senhor, como nunca antes. Sim, Deus. Estabelece a unidade na tua igreja como nunca antes. Estabelece a constância dos teus membros do teu corpo como nunca antes, Pai. Estabelece a constância em nosso meio para congregarmos, para te buscarmos, para estabelecermos de fato uma comunidade bíblica nesses dias, Pai, que darão respostas a essa geografia, respostas de filhos para essa geografia, porque a Bíblia diz que a ardente expectação da criatura aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos. Sim, Deus, gera em nós uma capacitação de filhos nesses dias para darmos respostas à criação que aguarda ansiosa. Pai, que nesses dias nós possamos comandar as nuvens, que nós possamos comandar os ventos, que
nós possamos comandar os rios, comandar o mar, comandar os animais, comandar a terra, assim como era no Éden. Que nós possamos voltar a estabelecer o Éden nesses dias, onde o homem dominava sobre todas as coisas, onde o homem dominava principalmente sobre as suas vontades. Sim, Deus, que nós possamos dominar a terra nesses dias, a partir de nossas casas, a partir dos nossos quartos, em constância no lugar de oração, em constância no lugar de devoção. Sim, Deus, reacende a chama em nosso interior, para te buscarmos de uma forma como nunca antes, Pai. A partir de nossas casas, Pai. A partir de nossas casas. E transicionando para a igreja, Pai. Estabelece comunidades de fé. Estabelece casas de oração nesses dias que irão te buscar dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Estabelecendo altares a ti de dia e de noite.